Assalamu alaikum. Boa tarde. Eu sou Ahmed Al-Zoubi. Eu primeiro agradecer por você assistir esses assuntos de causa palestina. Eu tenho um sotaque muito forte. Eu nasci no Oriente Médio, na Jordânia, meu país na Palestina. Eu moro aqui 8 anos. Tenho bastantes problemas de português, mas andando, se quiser, com você. Vou falar hoje sobre assuntos de Palestina, em geral. O que aconteceu no Brasil, com mídia brasileira, com política brasileira, o que apresentação palestinas. Você conhece palestinas, mas o que mídia brasileira fala com palestinas, quando tem ataque de festa de Gaza, quando tem guerras também, estes anos passados, o que a cobertura de mídia fala com palestinas, fala com festa de Gaza, fala com cidade de sagrado de muçulmanos, também para cristãos, cidade de Jerusalém. Essas fotos, você conhece o que é essas fotos? Essas fotos chamam dela Mesquita de Al-Aqsa. A ocupação israelense, 80 anos atrás, até hoje, até amanhã, ele se procurou embaixo de Mesquita para uma coisa chamada eles Templo de Salomão. Eles se procuraram 80 anos, até agora não achou nada, embaixo de Mesquita para o Templo de Salomão. Essas fotos de um templo. Você conhece o que é essas fotos? São palestinos mortos. Mártires palestinos. Por quê? Porque eles resistiram à ocupação das suas terras. Quem tem outra resposta? Eles estavam lutando pelos seus direitos. Sim. Essas casas, família, que pessoas ganhou um certificado de doutorando para Egito. Viajando Egito para a festa de Gaza 2 dias atrás, só 2 dias atrás, fazer festa, fazer uma coisa dentro de casas dele, tem início bem grande, depois eles falam só 21 palestinos, mesma família, 2 dias atrás. Essas notícias até hoje não há apresentação de mídia brasileira. Mas porque 21 de mesma família, todo mundo, Brasil, fora do Brasil, Palestina, Estados Unidos, quando tem 21 mesma família faleceu, morreu, precisa apresentação assim. Precisa sofrimentos de assuntos de família. Esquece eles muçulmanos, não muçulmanos, palestinos, não palestinos. Mas por que até agora não chegou no Brasil? Esses também, todos eles. Quando também fala sobre palestinos, vou apresentação alguns números. Tem, por exemplo, eu apoio palestinos, trabalho com assuntos palestinos, falo com palestinos, falo não sobre ocupação israelense. Quando eu visito a minha família, meu país lá no Palestina, eu tenho passaporte brasileiro, eu tenho. Quando eu fico lá, depois eu quero viajar, sair para Palestina, a ocupação israelense não deixei. Porque eu falo mal para eles em outros países, em outras mídias. Você fala a verdade. Sim, porque tem 10.594 pessoas palestinas. Trabalham fora no Palestina, estudantes, professores, jornalistas. Quando eles viajam no país deles, depois eles descansam meses. Mas por que? Aqui no Brasil tem dezembro, janeiro, descanso, né? Pessoas descansam 30 dias, 2 semanas. Eu quero descanso no meu país, lá no Palestina. Entrou lá, depois não sai. Eles cancelam o meu passaporte, por exemplo, até 50 anos, 80 anos. Tem pessoas que cancelam o passaporte deles 200 anos que vem. Para eles não viajando. Esses pontos de 2021. Quando também falo com palestinas, como você conhece o que aconteceu lá? Antes de 1948, o Palestinas tem 100% verde de palestinas. Todas essas terras para palestinos. Não tem outras pessoas ocupando terras, transferidas para outras, vendendo para outras pessoas, não. Depois de 1947, dia de Al-Nakba, 15 de maio, tem pessoas que emigrou para outros países, outras cidades, para a Jordânia, Líbano,
Síria, também para o Brasil. Porque tem comunidade palestina no Brasil, porque a comunidade começou no Brasil, depois de 1948, depois de Guerra Nectar. Lá no Chile tem 500 mil palestinos, comunidade grande, porque tem sofrimentos, tem guerra, não tem guerra, não tem conflito, tem ataque, tem pessoas roubando terra, porque o mídia falou outra coisa. Agora o que não usa na Ucrânia é guerra, tem pessoas que entrou agora roubando meu celular, meu computador, o mídia chama guerra no São Paulo, porque roubando. Esse é assunto mesmo no 1948. Pessoas refugiou, emigrou para a terra de Palestinas para roubar nossa terra. Minha família até agora não entrou no nossa terra, porque emigrou, refugiou para outros países da Ucrânia. Também em 1967, 22% terra para palestinos. Outras terras, quem roubando, quem ocupação israelenses. Porque você lembrou, uma vez atrás, presidente de Chile não recebendo o embaixador de Israel. Porque, uma vez atrás, porque ele roubou, ele, a família dele, a administração de institutos para roubar os terras de palestinos. Ele não recebendo o embaixador de Israel lá no Santiago. Até agora não recebeu. 2022, quando Donald Trump, lá, presidente dos Estados Unidos, como também o presidente do Brasil, Bolsonaro, eles querem transferir embaixadas deles para Tel Aviv, para Jerusalém, também terra de Palestina, diminuir, subindo 85 ou mais até agora, porque esses 2022, nós 2020, desculpa, agora nós 2022, roubando mais 17 percentagem de terra de Palestina. Quando também fala de mídia brasileira, de assuntos palestinos no Brasil, esquece política, esquece que nós gostamos de Bolsonaro ou gostamos do não. Mas porque o presidente do país apresentação bandeira de outros países. Porque aqui no Brasil precisa apresentação bandeira brasileira ou bandeira de presidente ou de governo. Porque outros estados, quando nós perguntamos, fazer pesquisa, de 95 ou 90% de povos brasileiros o que é essa bandeira, eles não entendem o que é essa bandeira. Não sabem, não conhecem. Mas tudo bem, depois do presidente do Estado de Israel, o governo israelense, Netanyahu ganhou, o Michel Bolsonaro colocou essas bandeiras como música israelense no Instagram, porque eles querem apresentação o estado de apartheid, sistema de apartheid no país democracia, no brasileiro. Por quê? Estes também fotos falam demais. Dia de eleição, dia de Brasil, dia de democracia. Eu posso ir para fazer candidatos, coloca bandeira brasileira, coloca foto de candidato, mas coloca foto de outros estados, porque outros países também, porque esse mensagem para mandar os povos brasileiros, o governo brasileiro, não esquece o Estado de Israel. O Estado de Israel não vizinho, não América do Sul, não América Latina, bem longe para o Brasil. Quando também fala com Brasil, com Israel, boa apresentação, alguns números para você conhecer, mas também para essas informações sabe mais. Brasil tem 214 bilhões. Lá no Convenção Israelense tem 9 bilhões. Olha os povos diferentes. Aqui no Brasil, menor estado no Brasil, chama de Sede. Igual de estado de apartheid de Convenção Israelense. Menor estado. Aqui no Brasil, tem 14 bilhões orçamento de ministro de defesa. Lá tem 14. Aqui no Brasil tem mais ou menos 4 mil abortos. Lá tem 48. Aqui no Brasil tem 127 universidades de federal, de governo. Lá tem 5.
Brasil, país grande, andando atrás de país bem pequeno, mesmo menor estado no Brasil, precisa olhando para outras coisas. Quando também fala com números, relação comercial com Brasil, com ocupação de terras, quem ganhar no Brasil, quem ganhar ocupação de terras, balanço comercial, Brasil perdeu 500 bilhões de dólares por 2020. Esses fontes de ministro de Economia, porque tem 180 empresas, entrou novo, aqui 3 anos passados, empresas de tecnologia, empresas de água, empresas de comunicação, 42 empresas no São Paulo só. Porque o Brasil comprou alguns aplicativos, algumas programação no ocupação de serviços dentro do Brasil, 180 empresas. Mas quando olhando com outros números, com outras balanças comerciais, com o Oriente Médio, são 2 países grandes, Irã e Turquia, o Brasil ganhou mais ou menos 4 bilhões 500 mil dólares por ano. Esses anos aumentou demais. Mas por que o Brasil andando atrás de outros estados, de outros sistemas de apartheid? Precisa, a mídia fala essas coisas. Quando também falam, eu fiz pesquisas científicas lá na universidade sobre ataque de 2022, quando tem ataque de 2021, lá no Feixe de Gaza, dentro de Ramadã, mês sagrado de muçulmanos, tem 11 dias. Entrou 11 de maio de 2021, terminou esse ataque no Feixe de Gaza 22 de maio. 3 jornais brasileiros, o Globo de São Paulo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, tem 2 jornais fazer cobertura depois o ataque termina. Depois 25 de maio, ataque começou 11, termina 22. Tem 2 jornais começando para a cobertura ataque, fala o que aconteceu lá, depois o conflito, o ataque termina. Folha de São Paulo, grande empresa, todas as notícias dela, todos os artigos delas, todas as fotos delas, andando atrás de Reuters. O Reuters, empresa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos quer falar o que é verdade lá no Palestina? Reuters. Os Estados Unidos ela quer falar o que é a condição de verdade lá no Palestina? Não. O Brasil só transferia a notícia de Reuters. Agência de Reuters. Também, quando olhando o Estado de São Paulo, 36%, esses jornais, Estado de São Paulo, andando atrás de agência francesa. França quer falar na verdade o que está lá na Palestina? É claro não. Também outras agências de China, agência de Londres, agência de Reuters também, mas melhor notícias, elas apresentação para povos brasileiros na língua portuguesa com a agência francesa. Quando olhando no Globo também, o Globo não escrevendo uma palavra sobre Palestina, só escolher notícias internacional, especificamente os Estados Unidos, a Inglaterra, tradução de língua portuguesa, publica. Porque para todos os países tem representantes de jornalistas, mandou para outros países, o que aconteceu lá no Chile, cobertura de eleição. Jornal brasileiro mandar jornalistas para Chile para fazer cobertura. Agora tem Copa do Mundo de futebol lá no Catar. Tem equipe grande de jornalistas brasileiras viajando no Catar. Porque quando tem ataque, tem algumas coisas com palestinos, ele só tradutor notícias, porque ele não mandou notícias, não jornalistas, porque o que eles não falam na verdade. Fala com embaixada, fala com institutos árabes aqui, o que aconteceu no Palestina, porque eles andando atrás de agência dos Estados Unidos, porque eles não querem falar na verdade. Quando também fala com mídia, com palestinos aqui no Brasil, na verdade nós não precisa falar tem conflito.
Conflito não é a palavra certa. Guerra não é a palavra certa. Que palavra certa tem ataque. Pessoas ataquem de palestinos. Começando no 1948, mais forte até agora. Olha a mídia brasileira falou, conflito Israel-Palestina, conflito Israel-Hamas, fala com Estadofobia. Nós, quando fala com ocupação israelense, não fala com judeus. Eu, a vocês, a palestinos, não tem problema com a religião deles. Porque eles, quando fala com mídia brasileira, quando fala com palestinas, fala sobre Islã. O problema não é sobre religião. Que problema com pessoas, até aqui nós, o problema com pessoas roubando terra, o problema com pessoas nascer os sofrimentos de povos palestinos. Quando também olhando essas fotos, a apresentação fotos de Mossad. O Mossad, uma milícia, eles trabalham especificamente, esses Mossad, com filhos antes de 18 anos, como crianças, com mulheres palestinas. Eles mataram, no 1948 a 1967, crianças e mulheres só, esses milícias de Mossad. Por que nós, brasileiros, usamos essas palavras de Mossad? Mossad seria que nem a CIA, uma agência secreta. Sim. Também essas bandeiras de Israel, eu acho, esses dias, semana passada, eu fui no Fortaleza. Lá tem movimentação sobre política. Bandeira de Israel, mais bandeira de Brasil. Bandeira de Israel, mais do que bandeira Sim, brasileira. mas por quê? Também esse no Conselho Nacional, lá no Brasília, apresentação bandeira de Israel. Também quando olhando esses fotos, olha, primeiro bandeira de menor estado de Brasil, Israel, segundo bandeira dos Estados Unidos, terceira bandeira de Brasil. Precisa olhando para outras versões. Por quê? O Estado de Israel mais ensina. Bandeira de outros estados, segundo. Bandeira de país, terceiro. Quando também fala com Israel, fala com Palestina, nós não precisamos esquecer algumas coisas. Tem bastante brasileiros, 100%, lá viajando na Palestina. Ficou lá alguns dias para descanso, porque o governo de ocupação israelense entrou eles para preso. Tem bastante. O irmão Muhammad conhece muitas pessoas. Tem brasileiros agora no preso no Israel. Igual? Tem a nacionalidade Sim, brasileira. sim, é igual Islam Hamid, ele é brasileiro. Essas fotos, mais de 1000 palavras.
porque em outras linhas, também esses vídeos falam com sofrimentos de família dele. A esposa dele, de Islã, ele engravidou. Quando a ocupação militar e a ocupação israelense saber para ele engravidou, ele enviou ela para outros países, para a Jordânia. Olha essas fotos. Também fala para mim palavras porque tem bastante sotaque. Desculpa. Mesmo não. Mesmo? Não sei porque não funciona. Talvez eu tenha me enganado. Esse não mesmo, não. Ok, desculpa, primeiro não funciona. Esses foram a apresentação, o que aconteceu com relação comerciante Brasil com o Oriente Médio. Eu falei, mas quando a apresentação com Brasil com o Oriente, com ocupação israelense, o Brasil no 2021, 2018, 2019, 2020, 2021, ele perdeu bastante com balanço comercial com Israel. Mas por que esse sistema de economia? O que aconteceu lá no Israel? Porque comerciante de economia precisa o país ganhar, não outras pessoas. O Brasil tem muitas tecnologias. Por que comprar outras tecnologias de segurança? Segurança é um sistema sagrado para o país. Sim, segurança e espionagem. O tal dos Pegasus aí que eles estavam querendo comprar. Claro, sim. 2021, mais forte de governo brasileiro entrou com reação comerciante com ocupação israelense. O Brasil perdeu 8 bilhões, 200 bilhões de dólares para um ano só, mais de bastantes anos passados, porque balanço comercial, ocupação israelense entrou esse ano passado de bancos de comunicação, empresas de comunicação, empresas de médico para vacina, vacina israelenses no mercado sobre Covid-19. Tem bastante vacina israelenses no mercado do Brasil. Esses fotos, esses números, apresentação o que os sofrimentos de Palestinas até 1900 chama dele dia de anexa, 15 de junho até agora tem 53 mil crianças. Quando fala crianças menor de 18 anos, meninos e meninas entrou de presos para a Palestina, de israelenses, 53 mil crianças. Crianças de 10 anos. 10 anos. Tem crianças um mês. De Alguns meses. No 2015 até 2022, 9 mil crianças entrou também de... Qual o crime que era cometido de ter nascido em Palestina? Esses fotos, o foto fala mais de números. Mulher andando e crianças atrás dela, depois tem pai de família. Eles procuraram outros países, outras vidas, vida maravilha, vida tranquilidade. Porque tem pessoas que trabalham lá 50 anos para ganhar, tem pessoas brasileiras, Mohamed conhece eles, lá no sul.
ganhar trabalho aqui 50 anos, 60 anos, ganhar dinheiro, resolveu esses dinheiro para viajando lá, comprar terra, fazer uma casa, depois 2, 3 meses, 2, 3 anos, ocupação israelense entrou porque ele não tem licença, não tem valor posta, revoltou ele. Estes pontos também, o que sofrimentos de Palestinas? São números muito importantes, mas tem outras questões. Eles têm feito o castigo coletivo que os nazistas faziam na época, que os judeus sofreram, os judeus europeus, não são os judeus sefaradios, os judeus palestinos. Os judeus europeus sofreram, eles destroem a casa das pessoas, e se alguma pessoa está envolvida em alguma questão, vai lá e destrói tudo assim. E eles já destruíram milhares de oliveiras milenares. Isso daqui ninguém fala nada, nem meio ambiente, nem nenhum outro país, nem Noruega, que está preocupada com a Amazônia, e também dos refugiados, dos palestinos, refugiados sírios. A Europa recebeu uma parte para ter mão de obra barata, aí barrou o resto que pode ter terrorista. Agora na Ucrânia, você vê como é que eles recebem os loiros de olhos azuis e os outros refugiados, a classe de um e a classe do outro. Isso aí precisa ser colocado porque é uma coisa que está na cara. Agora eles ficam fazendo só propaganda subliminar e dizendo que eles estão sendo atacados pelos palestinos para eles jogarem bombas aí que destroem e matam milhares de pessoas. Claro, sim. Comunidade palestinos aqui no Brasil, também especificamente lá no Palestinas, não esqueçam que pessoas querem transferir a embaixada de países para Tel Aviv, para as cidades sagradas de Jerusalém. Eles não esquecem que pessoas também apoiam a causa palestina. Lá no Palestina, o candidato Lula ganhou 90% de votos brasileiros e palestinos. Mas no Tel Aviv, Bolsonaro ganhou também 90% para brasileiros e israelenses. Muda agora, olhando na verdade. Tem pessoas apoiam Palestina. Tem pessoas que querem transferir a embaixada. Mulher dele entrou de dia de eleição, 30 de outubro, com bandeira de outros países. Ela está votando aqui no Brasil, mas com a bandeira de Israel. Então muda para Israel. Esses pontos, olhando também. Sim, que vermelho, balanço comercial, ganhar ocupação israelense. Todos os anos passados, quem ganhar mais forte, mais dinheiro, mais tecnologia, empresas de vecina, todos ocupação israelense no Brasil. Tem uma coisa, quando eu cheguei no Brasil, cheguei em 2015, 2016, viajando, né? Olhando para o Brasil, para São Paulo, tem uma coisa para mim bem absoluta sobre Templo de Salomão. Templo de Salomão, lá no Brás, primeiro conversa com você, fala ocupação israelense 80 anos, até agora, até amanhã, ele não achou nada. Ele se procurar sobre o Templo de Salomão lá no Brás, embaixo de Mesquita de Al-Aqsa. Esses fotos, esses vídeos, ou a apresentação de você, fala o que aconteceu para você conhecer. Também tem palestinos que não conhecem exatamente o que é o Templo de Salomão. Precisa nós conhecer. Eles roubando terra de Jerusalém. Tem lá azeite, tem água. 5 mil de água, 5 azeite, 5 miligramas de azeite, pouco de balagem. Eles venderam para 100 reais, 200 reais. Aqui no Brasil, fala azeite sagrado, água sagrada. Onde é água sagrada? Quem fala água sagrada? A mesquita de Alá
mesquita de Al-Aqsa, no coração da cidade sagrada de Al-Quds, conhecida no Ocidente como Jerusalém, tem 1.300 anos de existência, 13 séculos, e é um patrimônio de toda a humanidade. Mas escavações, invasões e campanhas israelenses têm ameaçado os alicerces e a preservação deste símbolo de Al-Quds, Jerusalém. Mas o que a mesquita de Al-Aqsa tem a ver com as campanhas dos colonos que se instalaram nas terras palestinas ocupadas e agora pregam a reconstrução do templo bíblico de Salomão? E por que essa ideia chegou ao Brasil, ajudando a enaltecer os símbolos que o Estado sionista de Israel quer colocar em lugar de monumentos milenares muçulmanos? O Templo de Salomão, em São Paulo, foi fundado em 2014, ao som de cânticos religiosos evangélicos, o hino nacional brasileiro e o hino do Estado de Israel. Fundia assim, desde o seu primeiro culto, uma vocação religiosa e uma afinidade política com Israel, o Estado que ocupa a Palestina e disputa a cidade sagrada de Al-Quds, Jerusalém, com o povo originário palestino. A construção foi uma iniciativa do bispo Edir Macedo, pastor e fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. No comando da fortuna amealhada para a obra, ele dedicou-se a construir a sede da igreja com o formato do templo descrito na Bíblia, que teria sido erguido no Reino de Salomão, entre 970 e 930 a.C. Embora não haja vestígio de sua materialidade nas marcas do período, o respeito ao texto sobre o primeiro templo judeu reside principalmente na dimensão da fé judaica, também integrante da tradição cristã, como um lugar em que foi guardada a Arca da Aliança. A reconstrução, no entanto, não é apenas um assunto religioso. No Brasil, é a demonstração de um poder econômico e político crescente de pastores evangélicos com milhões de seguidores em um país de maioria católica. Na Palestina, passou a ter um uso político na ocupação e judaização de Jerusalém contra cristãos e muçulmanos. Conforme a passagem bíblica, o templo criado há cerca de 3.000 anos teria durado mais de 4 séculos, até ser destruído no ano de 587 a.C. pelos babilônios. Seria difícil não deixar restos arqueológicos na região, especialmente pelo porte e riqueza com que a obra é descrita. Seus alicerces teriam 29 metros de comprimento por 10 de largura, mais ou menos. Salomão teria usado ouro puro para cobrir o santuário interno do templo, onde colocou um par de querubins de ouro que mediam juntos 9 metros de largura para guardar a Arca da Aliança. E ainda revestiu com ouro as traves, os umbrais, as suas paredes e as suas portas, e lavrou querubins nas paredes, conforme descrito em 2 Crônicas 3, versículo 7. Em 2015, o diretor do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv, Israel Finkelstein, trouxe a triste notícia para os pesquisadores das arqueologias bíblicas e confrontou os relatos sagrados com os achados da ciência. Seu livro, intitulado The Bible Unearthed, literalmente a Bíblia desenterrada, diz que as exaustivas escavações não encontraram qualquer sinal de grandes construções ou do reinado de Salomão em Jerusalém, e declara as descrições incompatíveis com as descobertas. Outro estudioso, o arqueólogo israelense Ziv Herzog, se refere ao Templo de Salomão como uma lenda religiosa para expressar a glória judaica, sem relação com as condições da época. Um segundo templo judeu, apropriado e ampliado por Herodes, e no qual Jesus teria expulsado os vendilhões, foi destruído no ano 70 da era cristã. Desta construção sobrou um muro, hoje chamado o Muro das Lamentações,
e considerado sagrado pelos judeus. Em quase 2000 anos, desde o fim do Segundo Templo até o século XIX, não houve pretensão de se materializar o templo mítico e espiritual de Salomão em uma obra física. Conforme escreve o professor israelense da Universidade de Tel Aviv, Shlomo Sand, autor da obra A Invenção do Povo Judeu, não é possível usar a religião como fonte de direito histórico. Mas isso mudou na virada para o século XX. O movimento sionista, fundado pelo jornalista húngaro Theodor Herzl, em 1896, propunha um Estado Nacional exclusivamente judaico nas terras palestinas, que tinham por habitantes originários o povo palestino. Para isso, o movimento recorria à religião para reivindicar direitos sobre a Palestina e Jerusalém. Dizia, inclusive, que a Palestina era uma terra sem povo, à espera de um povo sem terra, o que não era verdade. A Palestina tinha, nesta época, cerca de 25 habitantes por quilômetro quadrado, quando o Brasil, por exemplo, não tinha nem 4. Na virada do século, sob influência do movimento sionista na Europa, a ideia de reconstruir o Templo de Salomão passou a ser mencionada por jornais ocidentais. Em 1917, a Declaração Balfour, uma carta do ministro britânico de Relações Exteriores prometendo apoio a um lar judeu na Palestina, abriu o caminho para a imposição colonial do Estado de Israel. Em 1948, mais de 800 mil palestinos foram expulsos durante a Nakba, palavra árabe que significa catástrofe e se refere à formação violenta do Estado de Israel sobre as cidades e vilas palestinas. O avanço da ocupação israelense e a limpeza étnica contra o povo palestino continuaram, e a ideia da reconstrução do templo passou a ganhar projeto, maquete, assinaturas de visitantes e adesões de políticos racistas. Defensores da construção apontam para a esplanada das mesquitas, afirmando que os restos do templo estariam debaixo do complexo e da mesquita de Al-Aqsa, construída no ano 705 d.C. A proposta de remover a mesquita milenar, com mais de 13 séculos de existência, tornou-se uma obsessão de sionistas radicais e colonos extremistas. Um dos 3 locais mais sagrados para o Islã e coração espiritual da vida palestina passou a sofrer invasões, ataques e ameaças. Em 1967, após a guerra desencadeada por Israel para controlar o restante da Palestina, o regime sionista assumiu o controle militar de toda a Quds de Jerusalém. Em 1969, a mesquita de Al-Aqsa foi alvo de um incêndio intencional, iniciado por um sionista cristão vindo da Austrália. Quando o fogo começou, as autoridades da ocupação israelense praticamente deixaram que se propagasse e as denúncias surgiram sobre seu envolvimento. Moradores, desesperados, descobriram que os extintores não funcionavam e a água havia sido cortada em toda a mesquita. Enquanto o fogo ardia, soldados impediam a entrada do socorro que chegava das cidades vizinhas, de Nablus, Ramallah, Berer, Belém, Al-Halil, Jenin e Tukari. O incêndio foi combatido inicialmente com baldes de água, carregados de mão em mão por moradores, até a chegada tardia dos bombeiros. A maioria dos países do mundo denunciou o incêndio. O próprio Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 271, de 15 de setembro de 1969, considerando o incêndio um ato criminoso sob a ocupação militar de Israel, um ato execrável de profanação a um dos santuários mais venerados da humanidade. O Conselho instou Israel a cessar imediatamente todas as medidas e ações tomadas para alterar o status de Jerusalém. A mesquita de Al-Aqsa sobreviveu a essa e a outras agressões. Palestinos denunciaram seguidas violações aos símbolos muçulmanos, como também aos cristãos,
como tentativa deliberada de judaização total de Al-Quds de Jerusalém, ocupada por Israel, com a progressiva expulsão da população local, que é palestina. A resolução do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, em 2016, sobre o status da cidade velha em Jerusalém e sua origem islâmica, irritou Israel, que havia ocupado Jerusalém Oriental em 1967. Em 1980, Israel criou uma lei anexando oficialmente Jerusalém Oriental ao seu território. A Organização das Nações Unidas e vários países consideraram a medida ilegal. Em 2018, Israel declarou-se, por lei, um Estado exclusivamente judeu, com direitos privilegiados sobre os não-judeus. O cerco, a discriminação e os crimes contra os palestinos levaram à acusação de apartheid por importantes organizações de direitos humanos e processos no Tribunal Penal Internacional ainda em curso. Enquanto o tempo corre para a criminalização de Israel, a ocupação avança para tornar a judaização de Al-Quds de Jerusalém um fato consumado. Alguns poucos países mudaram suas embaixadas em Israel para lá em sinal de apoio, e outros, como o Brasil, recebem pressões para que transpirem. O projeto de reconstrução do templo recebe assinaturas de visitantes, e no Brasil, a réplica do Templo de Salomão exibe, à maneira de Edir Macedo, o que poderia ser um novo templo em Jerusalém, com o detalhe de que seria erguido deliberadamente sobre as ruínas da milenar mesquita islâmica de Al-Aqsa. Desculpa, mas precisa mais 5 minutos, pode ser? Esses vídeos primeiro falam a história de Al-Aqsa. Esses vídeos primeiro falam a história de Al-Aqsa. Esses vídeos, mais importante de todas mil palavras antigamente, para você conhecer o que é o Templo de Salomão. A construção da sede da Igreja Universal do Reino de Deus em São Paulo invoca a descrição bíblica do Templo do Rei Salomão. No primeiro vídeo, mostramos como essa obra procura aproximar o Brasil de uma narrativa israelense, usada em Al-Quds, conhecida no Ocidente como Jerusalém, para tentar substituir o patrimônio histórico milenar representado pela mesquita islâmica de Al-Aqsa por símbolos religiosos judaicos. Enquanto esse plano enfrenta forte resistência palestina, no Brasil ele ganhou a homenagem de uma obra de grande ostentação, o Templo de Edir Macedo. O conjunto imponente de edificações e jardins em área gigantesca exibe colunas de até 56 metros de altura que elevam-se muito acima dos telhados e velhos galpões do antigo bairro operário do Brás, em São Paulo. Parte dessa área no passado deveria abrigar casas populares. 4 conjuntos de 744 unidades do CDHU, segundo a colônia de Estavejo. No entanto, esse plano foi abandonado e o terreno foi vendido para a Igreja Universal do Reino de Deus. A obra explora elementos da fé judaica, aplicados de forma pouco ortodoxa aos da Igreja Cristã Evangélica Neopentecostal e sua teologia da prosperidade, crescentes no Brasil. Na inauguração, o bispo Edir Macedo, fundador e chefe da igreja e responsável pela construção, vestiram-se em trajes de rabino, o que só é reservado a líderes religiosos judeus, formados a partir do estudo intensivo da Torá, livro sagrado e um guia para os judeus. A celebração foi revestida de alegorias e simbolismos. Os guias vestidos com as indumentárias da época atribuída a Salomão, quase 1000 anos antes de Cristo, e o uso de tinta dourada para imitar a cor do ouro abundante no templo descrito na Bíblia, dão ao projeto a função de simulacro, uma forma de oferecer aos visitantes a experiência de contato com o templo bíblico. Duas oliveiras centenárias, árvore
que simboliza a cultura agrícola palestina, foram importadas do Uruguai para imitar o Jardim das Oliveiras, um local muito importante de pregação de Jesus para seus discípulos e também um local onde ele foi preso por soldados guiados por Judas, o traidor. Nesse ambiente religioso, arquitetônico e cenográfico, o chefe da Universal falou às personalidades convidadas, entre estas, a então presidenta brasileira Dilma Rousseff. Mas o grande impacto da obra no Brasil, inaugurada em 2014, foi a própria ousadia do empreendimento. A edificação foi planejada durante 4 anos, segundo a TV Record, rede nacional de televisão ligada ao verdadeiro império de comunicação da Igreja Universal, após uma visita de Edir Macedo a Israel. Um filme sobre a vida de Edir Macedo, intitulado Nada a Perder, e lançado em março de 2018, recorda o que ele descreve como sua peregrinação ao Monte Sinai, no Egito. Nessa época, o pastor se via acuado por dezenas de processos judiciais com acusações de charlatanismo e lavagem de dinheiro. Após a viagem, na qual ele disse buscar ajuda espiritual, os processos foram sendo arquivados, como por milagre, por alegação de falta de provas, enquanto seus detratores passaram de acusadores a alvos da justiça, conforme contido no filme. Edir se queixou de perseguições, inclusive da Igreja Católica. Após os 4 anos de planejamento, outros 4 foram destinados à construção do templo, que mobilizou até 1.500 trabalhadores ao dia, numa área de 126 metros de comprimento, 104 metros de largura e mais de 13 mil metros de superfície ocupada e 56 metros de altura. No templo construído, a nave principal acomoda 10 mil pessoas em cadeiras importadas da Espanha. O complexo tem um museu simbolizando as que teriam sido as 12 tribos de Israel, telões com 20 metros quadrados e um estacionamento com 2.000 vagas para carros, 241 para motos e 200 para ônibus. Possui ainda 60 apartamentos para pastores e 335 banheiros para os fiéis. Além disso, tem 36 salas da Escola Bíblica Infantil com capacidade para 1.300 crianças, estúdios de televisão e rádio, auditório para 500 pessoas, conforme a descrição detalhada da Wikipédia. O custo total declarado foi de 685 milhões de reais, a valores de 2014, dinheiro atribuído a doações de fiéis. E os gastos poderiam ter sido ainda maiores, caso não houvesse isenção de taxas públicas. A revista Veja São Paulo divulgou na época que cerca de 40 imóveis foram comprados no Brás para acomodar o projeto. Juntos, esses terrenos pagariam à prefeitura um imposto predial e territorial em plano, IPTU, de cerca de 3 milhões por ano. A Wikipédia fala em 24 imóveis adquiridos, mas tendo finalidade religiosa, a Universal do Reino de Deus pleiteou a isenção do imposto. Isso foi ratificado pelo Senado Federal no dia 17 de fevereiro de 2022, com uma emenda constitucional que liberou qualquer igreja de qualquer fim de pagar IPTU. 17 mil viagens de caminhão foram necessárias para retirar e aplanar a terra. Ainda assim, o projeto foi registrado na prefeitura como uma obra de reforma, o que barateou as taxas relativas a uma construção. Depois de aprovado o registro, o responsável municipal foi exonerado sob suspeita de corrupção. O templo também ficou livre dos impostos sobre a importação das pedras decorativas que recobriram a fachada e que foram anunciadas como sendo pedras de Israel, quando na verdade eram pedras da Palestina. Para fazer o templo em São Paulo, imitando as construções da era pré-cristã de Jerusalém, foram trazidas 39 mil metros quadrados de pedra de Al-Halim, também conhecida como Hebron, cidade palestina sob ocupação israelense. Os afloramentos,
corte, lapidação manual dessas pedras são característicos de toda a Cisjordânia ocupada. Conforme o estudioso Hilly Salem, Instituto de Pesquisa em Desenvolvimento Sustentável de Belém, o grupo geológico desta rocha, com cerca de 800 metros de espessura, é a espinha dorsal das montanhas palestinas. É conhecido coletivamente como Pedra de Jerusalém, Pedra de Al-Quds, Pedra da Terra Santa ou Pedra da Palestina. Ao chegar ao Brasil, a carga foi taxada na alfândega em cerca de R$85 mil em valores de hoje. Mas a Igreja Universal recorreu, alegando que as pedras seriam sagradas. E, em outubro de 2020, o Tribunal Regional Federal de São Paulo, TRF3, isentou também desse imposto. Perto de completar 8 anos desde a inauguração, suspeitas foram levantadas sobre os recursos das doações da Igreja Universal envolvendo o templo. O jornalista e escritor Gilberto Dimenstein, autor do livro O Reino, a história de Dir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal, relata um processo movido por bispos da Igreja Universal em Angola sobre dinheiro ilegal saindo do país africano para Israel e Brasil, parte chegando em São Paulo camuflado nas malas de excursões ao Templo de Salomão. Em outro caso, um pastor que cuidou da construção em São Paulo foi acusado pela Igreja Universal de fugir com 30 milhões de reais desviados de seus cofres. Ele estaria encarregado da construção de um segundo templo no Brasil, em um terreno de 55 mil metros quadrados em Taguatinga, uma das cidades satélites de Brasília. As igrejas evangélicas neopentecostais cresceram no país nas últimas décadas, ganhando força política e presença no poder central, e também contribuindo para aumentar os laços do Brasil com os planos israelenses para a judaização de Al-Quds e Jerusalém. Eleito presidente em 2018, com apoio de setores evangélicos, especialmente os neopentecostais, Jair Bolsonaro visitou Israel em 2019 e lá assinou um livro que acompanha a maquete do que seria a reconstrução do alegado Templo de Salomão, um projeto de judaização da área da Mesquita de Al-Aqsa. Ele também tentou mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, como outros países que, pressionados pelos Estados Unidos, passaram a apoiar a anexação ilegal de Jerusalém por Israel. Iluminado com suas 10 mil lâmpadas de LED, o Templo de Brás hoje faz parte da paisagem urbana e turística de São Paulo. Perto de completar 8 anos, o lugar já recebeu mais de 20 milhões de visitantes, segundo dados apurados ainda em 2021. É também uma demonstração da opulência da Igreja Universal, fortemente caracterizada pela chamada teologia da prosperidade, pela qual a exibição de riqueza não se limita aos fiéis, mas é também uma obrigação dos pastores e seus templos. Desafia em tamanho e visitações os principais símbolos da Igreja Católica, como a Basílica de Aparecida no estado de São Paulo e o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. O imaginário alimentado pela mídia, à época da inauguração, fala de uma esteira rolante levando o dízimo dos fiéis para os cofres da igreja. A instituição, entretanto, nega que algo assim exista em qualquer parte do complexo. Independentemente das controvérsias em torno da obra, ou da existência ou não de um Templo de Salomão, é incontroverso que o Templo de Dir Macedo se vincula ao Estado de Israel, um estado de ocupação acusado de limpeza étnica e apartheid e apropriação da cidade sagrada de Al-Quds de Jerusalém. Esses sofrimentos de Mesquita de Al-Aqsa, para vocês também, eu não esqueci,
tudo horas, todos minutos, todos dias, especificamente dia também de sagrado de muçulmanos lá, dia de sexta-feira, todos têm mais complicados, todos estas mais de outras. Eu quero também nós, povos brasileiros, palestinos, árabes, não esqueçam, o jornalista Helena Baca, com a nossa apresentação, o que aconteceu lá. Ela saindo de casa dela 4 de manhã para fazer cobertura, o que ataque de militantes de israelenses lá no campo, chama de campo de Chinim. 4 de manhã, eles atacam dele de bala. Por quê? Porque ele é jornalista. Sou jornalista, ela quer falar o que aconteceu na verdade. Mas esses assuntos de sofrimentos, ou a nós todos de apresentação para a família, para a criança, para amigos de trabalho, o que aconteceu de Palestina, não o que a mídia brasileira fala sobre Palestina. Mídia brasileira, a mídia também internacional, também mídia árabe fala coisa. Mas o que aconteceu lá dentro de Jerusalém, que fez de casa de Palestina, juro outra coisa, Sr. Muito obrigado. Também aqui tem alguns livros sobre Palestinas. Tem livros chamado Transferia de Palestinos 1882 até 1948. Tem livros Sem Caminho para Casa, e 13 professores brasileiros na Universidade de Santana de Livramento viajando para a festa de Gaza, mas graças a Deus o governo do Egito não deixa eles entrar. Depois eles retornou-se no Brasil, escrevendo um livro, também um documentário, chama dele Sem Caminho para Casa. O terceiro livro chama dele Fatos Fundamentais sobre a Palestina. Ele fala, um livrinho pequeno, fala o que aconteceu no Palestina, para vocês saberem. Quatro livros falam sobre política internacional e partido de Hamas. Quem fazer a tradução desses livros vermelhos? Fala a apresentação dele, senhor ministro de internacional do Brasil, Cícero Amorim. Também outra professora de USP, chama dela Arinde Klamashika, fala a tradução desses livros. Esses 3 livros, 4 livros sobre vacinas. Também tem mapas, que pessoas querem comprar mapas, tem mapas de vacinas. 50, um pequeno livro, 10 reais, ou 15. 10. Esse daqui 50 reais. Tudo 50. E o mapa? 15. Tá. Muito obrigado. Já Tem vou pessoas ficar com o mapa que eu tenho esse daqui. sim, tem pessoas que perguntam, comentários, algumas, sim. Ahmed, obrigada aí por esclarecer vários pontos de vista. Eu sou jornalista também. Prazer. Eu trabalhei muitos anos na Rádio TV Bandeirantes, por 15 anos lá, uma casa árabe, né, da família Saad. Interessante assim perceber que você tocou em 2 pontos interessantes, e trabalhei sob contragosto com o Edir Macedo, mas eu já conto essa história, né? Infelizmente. A gente tem hoje em dia as redações cada vez mais enxutas, o que os meios de comunicação justificam em relação ao uso de agências noticiosas. Mas isso acaba não se justificando exatamente por conta do que você falou. Quando você tem uma Copa, por exemplo, que você manda um bando de jornalistas para Dakar, não é? Então, assim, existem recursos das emissoras quando é interessante isso. Quando não é interessante, então você trabalha com as agências noticiosas que faz essa filtragem escalonada aí de notícias, né? Manipulada. Então, essa é uma questão interessante de se perceber como é que você pode, através da produção jornalística, fazer esse controle ideológico e o econômico, quando interessa, porque você puxa para a Copa patrocinadores, etc., e entra dinheiro aí dentro das emissoras e jornais, etc., né? Esse é um aspecto bem interessante que você abordou. O outro, assim, era só uma questão de depoimento. Na década de 80, eu fui coordenadora de jornalismo da Rádio São Paulo, que pertencia ao Grupo Bandeirante de Comunicação. E veio chegando do Rio de Janeiro, de Macedo, quis comprar a rádio porque era número 100 no dial, fácil de guardar, né?
E São João Sade não quis vender a emissora e depois de muita insistência ele acabou vendendo a emissora de porteira fechada com os funcionários para o Edir Macedo. Foi a primeira emissora que ele adquiriu aqui em São Paulo, vindo do Rio de Janeiro. E eu fui obrigada a trabalhar, porque eu tinha um contrato de trabalho 3 meses com ele, até assim, brigar todos os dias e sugerir uma editorial falando mal da igreja para ele poder mandar embora. Ele foi para outra emissora de rádio. E é uma pessoa assim, eu convivi com ele, aquele pastor que chutou a santa na televisão, né? Se não me engano era Paulo. Eu trabalhei com os dois lá, infelizmente. Ele tirou todos os serviços que eram populares de dentro da emissora, né? E em termos religiosos, ele não tem absolutamente nada. Né? O tempo que, infelizmente, eu fui obrigada a conviver, ele é absolutamente mercenário. É o uso da religião, como Israel faz o uso da religião para uma ocupação, ele faz o uso da religião para uma exploração comercial. É só essa observação que eu queria fazer. Obrigado. Obrigado por comentários. Não Posso funciona. fazer? Sim. Deixa eu entrar antes. Mas eu quero só comentários para você falou. Ano passado eu fui no Rio de Janeiro, que mesmo vocês reunião, mas reunião entrando. Tem pessoas bastante trabalham com o Globo, televisão do Globo. Ele fala o que aconteceu sobre Afeganistão, fala como tem problemas lá com mulheres, de crianças. Ele também fala, ele trabalha de 2002, quando tem intifada, tem movimentação palestina, 20 anos atrás, lá no Palestina. Eu perguntei por que não tem jornalistas brasileiras lá no Oriente Médio, especificamente de Palestina, fazer cobertura do que aconteceu lá. Agora, todo mundo, todo jornal, notícias, rede social, todo dia tem uma notícia forte sobre Palestina, não como outros países, porque Palestina tem ataque continuado. Ele falou para mim, Ahmed, você quer falar a verdade ou fala resposta sabonete? Eu falei para ele, não, fala a verdade. Ele trabalhou lá 6 meses, com salário grande. Quando ele chegou lá, fala o que aconteceu, o que ele olhou, escrever, mandar para o editor e publicou. Depois, acho que 2 ou 3 semanas, o diretor falou para ele, Marcelo, por favor, você olhar, escrever o que você quer, mas antes de mandar para a publicação, manda para mim, para controlar o que precisa. Sim. Depois, Marcelo, esse jornalista grande, não sei, Marcelo é outra coisa, nome dele, sobrenome. Quando ele olhar, ele não fala esse mesmo, mas saindo o nome dele, ele cancela o contrato para trabalho de fora de Brasil, volta a continuar o trabalho de Globo, mas dentro de Brasil. A mídia não quer falar o que é competição, a mídia quer falar o que é imperialismo, o que é os Estados Unidos. Eles falam imprensa, liberdade de expressão, que não existe. Só existe do lado que interessa a eles, o lawfare. Sim. Eles usam a justiça, usam tudo, principalmente a imprensa. Obrigado, olha, lhe agradeço muito, acho que foi muito ilustrativo e lembramos. Eduardo, só Rapidinho, rapidamente, pode ser rápido. Eduardo, faça a sua pergunta rapidamente, que não temos o horário. E cortamos. Sim. Sim. Tá bom. Meu nome é Eduardo Laio, né? Eu sou presidente da Confraria da Gastronomia Árabe-Libanesa e sou delegado regional dos encontros dos amigos do Brasil e do Líbano. E assim que eu recebi do Morad a grade da palestra, vi a sua palestra, né? Eu fiz questão de convidar o senhor Ali de Ribas, que fica em Curitiba, que é presidente da Federação Árabe-Palestina, inclusive foi homenageado na Assembleia Legislativa de São Paulo no mês passado. Também estive agora no Rio Grande do Sul, tenho um amplo relacionamento com a Sociedade Libanesa de Porto Alegre. Queria saber quais são as suas condições ou programação de fazer uma palestra semelhante a esta, né? Só que gostaria mais com enfoque turístico, né? Enfim, inclusive
que ter o seu contato, vale, para apresentar para o José Eduardo Buchardi, que é o do portal dos Amigos do Brasil do Líbano, né? Que fica em Porto Alegre. E por sinal vai comemorar a data da independência do Líbano. E também gosto da sua possibilidade de o senhor fazer uma palestra na mentoria que existe no Festival de Turismo de Gramado. E o ano que vem vai coincidir com o Dia do Hoteleiro. Inclusive, eu sou o organizador do Dia do Hoteleiro e o Horácio estacionou nele. Enfim, existe também uma feira internacional de turismo, da WTM, né? E onde seria interessante, às vezes a Palestina está presente, às vezes não, ou quando está presente, através dos operadores que operam a Palestina.